Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero aproveitar o ensejo e te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. Se porventura você ainda não é inscrito, né? Aproveite e já comente aqui embaixo de que lugar desse querido e imenso Brasil você está me acompanhando. Agora, se você é aquele amigo recorrente que todos os dias está acompanhando o canal, seja todos bem-vindos mais uma vez e que Deus lhe pague o carinho da sua sintonia. Pois é, meus amigos, beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 9 tem o pagamento liberado no dia de hoje. É importante ressaltar que hoje é o penúltimo dia do pagamento do Bolsa Família do mês de outubro. Amanhã encerra-se o pagamento. Nesse mês também está sendo efetuado o pagamento do gás social. O valor médio que está sendo pago é de R$ 106, segundo informações do portal de notícias G1. É importante reforçar aqui que os bônus seguem sendo pagos no dia de hoje, que é o bônus de R$ 150 para criança de 0 a 6 anos de idade, o bônus de R$ 50, que é para criança que tem idade acima de 6 anos, né, mas com idade menor de 18 anos. E também segue sendo pago um adicional de R$ 50 para mulher grávida ou para a mulher que esteja amamentando. E a grande novidade do Bolsa Família nesse mês de outubro, né, está sendo o pagamento, um adicional de R$ 50 para criança recém-nascida, né, que tem idade entre 0 a 7 meses. Só que essa criança só vai receber esse adicional de R$ 50 caso já esteja com o seu nome lá no cadastro único, ou seja, já esteja inserida no CAD único, né? Mas então, reforçando essa notícia aí, né? Porque o que acontece? Todos os dias nós temos relatos de pessoas que falam: olha, eu não consegui tal bônus, olha, eu não consegui outro bônus, eu estou grávida, mas não estou pegando bônus nenhum. Ah, eu tenho criança com idade de 0 a 7 meses, não estou pegando esse adicional de R$ 50. Gente, só vai pegar quem tiver o NIS atualizado, né? Que esteja, que conste no sistema, né? Que a pessoa ou está grávida ou está amamentando, a criança tem a idade certinha da criança. Então, por isso que eu sempre falo aqui no canal, o CAD único é a porta de entrada para você manter, né, tanto o seu Bolsa Família quanto também o BPC Loas. Mas falando em BPC Loas, né, hoje segue o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Tem o seu pagamento liberado no dia de hoje quem tem o NIS, número de inscrição social terminado em 4, né? Ou seja, hoje, 30 de outubro, o INSS está liberando o pagamento para quem tem o NIS terminado em 4 para aposentados, pensionistas que recebem até um salário mínimo, R$ 1.320, né? Reforçando também, gente, é importante ressaltar que beneficiários do BPC com NIS terminado em 4 também recebem no dia de hoje. Olha, meus amigos, está como diz o outro, é um dos temas mais comentados, está fervendo na internet a possibilidade, né, de reverem alguns pontos da reforma da Previdência. Gente, não é segredo para ninguém. O atual ministro da Previdência Social, ele foi contra a reforma da Previdência e ele, desde que entrou, ele está falando que pretende sim rever alguns pontos da reforma da Previdência que entrou em vigor em novembro, né? Novembro de 2019, né? A PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional 103. Inclusive, gente, é bom deixar claro aqui que foi promessa de campanha do Lula também, né? De rever alguns pontos, tanto na reforma trabalhista quanto na reforma da Previdência. É importante salientar que nesse ano de 2023, o ministro da Previdência Social, ele travou uma verdadeira guerra contra os juros altos do empréstimo consignado, né? Era 2,14, gente, quando o atual governo entrou, era 2,14 a taxa de juro que era cobrado dos aposentados e pensionistas. Hoje está em 1,84. O juro mais baixo é mais atrativo, é dinheiro no bolso, né, de quem é aposentado e quem é pensionista e quem é beneficiário do BPC. É crédito mais barato, digamos assim. Uma outra guerra que
que o presidente, né, o Carlos Lupe, está travando é a questão da fila, né? Tá, digamos assim, quebrando a cabeça, porque nesse caso está sendo muito mais difícil de resolver. Segundo ele, agora, em 2024, o Conselho Regional de Previdência Social vai se debruçar, né, para analisar alguns pontos da reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, principalmente a questão da pensão por morte, né, que hoje é 60%, né, na verdade é 50% para quem recebe acima de um salário mínimo, mais um adicional de 10% para cada dependente, né? É exatamente isso. Ou seja, vamos imaginar que uma viúva aí tem seus 60 anos, não tem mais filhos dependentes, de repente o marido faleceu, tinha aí 3 mil reais, essa viúva vai receber apenas 1.500 reais, ou seja, o governo, principalmente, né, o Carlos Lupe, esse conselho da Previdência Social vai rever a questão da pensão por morte e também da aposentadoria por invalidez. Porque, gente, hoje a aposentadoria por invalidez ela é assim. De repente, se você ficou doente fora do ambiente de trabalho, lá na empresa, o que acontece? Você vai receber aposentadoria por invalidez 60% mais um acréscimo de 2% depois que você tiver 20 anos de contribuição se for homem ou tiver 20 anos de contribuição se for mulher. Ou seja, vai diminuir o valor da sua aposentadoria por invalidez. Hoje mesmo, gente, hoje é mais atrativo a pessoa seguir recebendo o auxílio-doença do que converter o auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. Veja que situação, né? Ou seja, o governo pretende revisar esses quesitos. E eu acho, gente, que também deve mexer numa outra questão. Eu sei que é espinhoso, eu sei que é difícil, não é fácil de passar, não é fácil de aprovar, porque sempre falam, olha o déficit, tá faltando dinheiro, né? A Previdência vai quebrar. Que é, gente, é mudar essa questão da idade mínima de aposentadoria. Não é justo uma mulher se aposentar com 62 anos e um homem com 65 anos. Eu penso que deveria trazer o homem para 60 anos e mulher para 65 anos, meio que no geral, né? Tanto o regime próprio de previdência quanto do INSS. Colocar uma idade só, é óbvio, só para deficientes, né? Por exemplo, para deficiente podia o homem se aposentar aí com 55, a mulher com 52, por aí. Aí nesse caso poderia, né, ter digamos, discutir essa possibilidade. Mas que eu também, no meu modo de pensar, é preciso rever a idade mínima de aposentadoria. Gente, eu acho essa idade beira a crueldade, na minha modesta opinião. Gente, porque todo mundo sabe, um homem com 65 anos, né, ele já está cansado, são poucos aqueles em que tem um vigor físico, né? Mas então eu espero que de fato, gente, o ministro cumpra o que diga, né, e o ano que vem ele se debruce sobre essas questões a qual eu acabei me referindo. Olha, meus amigos, para tentar reduzir a fila de benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, o INSS estuda adotar um sistema para que os médicos peritos do órgão acessem atestados médicos de beneficiários direto do Sistema Único de Saúde do SUS, né? Para isso, o Ministério da Saúde e da Previdência Social planejam integrar o sistema do INSS ao SUS. Aí, né, gente, vem aquela questão, né? Abrindo um parênteses aqui para não confundir. Poxa, mas então vai ter que fazer planejo integrar, né? Integrar o sistema do INSS com o do SUS. Mas já não é integrado? Ué, não falaram esses dias que cada vez que você consultar no SUS serve como prova de vida, né? Para manter a aposentadoria e pensão? Ora, mas então não está integrado? Poxa, aí é uma situação bastante complicada, né? Mas no meu modo de pensar, tem que estar integrado mesmo, né? Já devia ser isso, porque seria até, né, gente, até facilitaria muito a vida de muitas pessoas, principalmente essas pessoas adoentadas, né, que precisam consultar bastante, que ficam tomando remédio constantemente. Aí o próprio médico perito lá no INSS, ao fazer digamos assim, consultar o histórico dessa pessoa pelo SUS, vai ver, nossa, fulano de tal fez um exame semana passada, fulano de tal está tomando esse remédio, fulano de tal, ou seja, sabe do histórico médico.
né? E aí já vê, olha, o cara tá doente mesmo, ele é um cara doente, né? E esse projeto para tentar reduzir a fila, não. Por exemplo, o cara consultou lá no SUS, né? O médico perito também vai ter em mãos esse laudo, né? As duas pastas estão discutindo estratégias para implantar a medida que ainda deve levar um tempo para passar a valer. Com a integração, o processo de liberação do benefício poderia ser simplificado. Atualmente, 54% dos pedidos levam até 45 dias para serem avaliados, né? Com a medida, digamos assim, ao ser emitido pelo médico, que terá um certificado digital autenticando o atestado, né? Vamos aguardar, né, gente? Olha o que diz o Alessandro Stefanuto aqui. Esperamos que com essa medida o pedido seja liberado em poucas horas ou no máximo poucos dias. O projeto presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Pois é, gente, agora me gerou uma dúvida. Poxa, mas então agora que eles estão discutindo, né, conversando o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência Social para integrar os dois sistemas. Poxa, mas então por que estavam falando que o consulta no SUS, vacina no SUS, tudo o INSS tinha como acessar esses dados, né, para provar se a pessoa está viva ou não? Então, nesse caso, né, eu pensava que já estava funcionando, mas pelo jeito agora que estão discutindo. É válido? É óbvio que é válido, né? Eu acho que quando o médico perito do INSS tem acesso ao histórico daquele paciente que vai passar por uma perícia médica, eu acho que é muito melhor. Ele tem mais dados, né, para ele analisar se concede ou nega um benefício. Olha, meus amigos, entre agosto e setembro, né, saíram da fila do INSS 41.871 processos, o que reduziu o estoque de pedidos para 1,63 milhão. Mas, por outro lado, né, de espera quase invisível segue crescendo, a do recurso. Porque o que acontece, meus amigos? Quando o INSS pega e nega o pedido, o que acontece? O cidadão ele tem direito a entrar com uma revisão na junta de recursos do próprio INSS. E há casos, há situação que a gente sabe muito bem que, de repente, o INSS negou um pedido de aposentadoria, mas essa junta de recursos, né, analisando mais minuciosamente o pedido, acaba acatando, aceitando e concedendo o benefício para o segurado, né? Ou seja, essa fila de pessoas que estão aguardando na junta de recursos está crescendo, né? Infelizmente, essa que é a grande realidade. Quando um trabalhador faz um pedido ao INSS, ele vai para a fila inicial, né, quando ele faz o pedido. Se o pedido for recusado, ele pode fazer uma solicitação para uma revisão dessa decisão. Caso a negativa seja mantida, o trabalhador pode entrar com um novo recurso, né, para o Conselho da Previdência. Foi essa a segunda fila que mais cresceu, né? Ou seja, gente, é a mesma situação, né? Quando você tem um pedido negado, né? Aí você entra com um pedido na junta de recurso. É importante, né, você fazer esse protocolo, porque de repente, se mesmo na junta de recursos do próprio INSS, né, não for aprovado, não for acatado o seu pedido de aposentadoria, você tem toda a documentação para embasar um pedido judicial, digamos assim. Ou seja, meus amigos, olha que situação nós estamos vivendo. Além dessa fila do primeiro pedido que só aumenta, ainda está crescendo a olho nu, né, os pedidos de benefícios que hoje estão na junta de recursos para ser reanalisado pelo próprio INSS. Que situação complicada, meus amigos e minhas amigas. E quem sofre com isso, né, é aquelas pessoas que estão doentes, né, que estavam trabalhando, tiveram que parar de trabalhar, agora estão aí na fila aguardando a concessão do seu auxílio-doença, né, ou então aquelas pessoas, pessoas portadoras de deficiência, né, que estão aguardando o BPC-LOA. São esses dois grupos de pessoas que estão sendo mais penalizados, né, com essa longa fila do INSS. Chegou uma pergunta lá no meu Instagram: pago o INSS, recebo o BPC, posso solicitar o auxílio-doença? A pessoa, né, ela é uma menina, né? Ela não disse aqui que tipo, né, se ela está doente ou não, né? Se pode ou não. Ela só perguntou assim: recebo o BPC, contribuo com o INSS.
Posso solicitar o auxílio doença? Poder pode, né? Mas aqui deve pensar na seguinte situação, né? Na minha modesta opinião, é melhor você manter o BPC recebendo, você já está recebendo, né? Do que você solicitar um auxílio doença. O que acontece? Você vai ligar para o INSS, vai solicitar o auxílio doença e a partir do momento, se o médico aprovar o seu auxílio doença, o seu BPC cai automaticamente. Essa que é a realidade, né? E aí, de repente, o médico dá o seu auxílio doença só para 4 meses e aí, como é que fica, né? Aí depois tem que correr atrás do BPC ou então correr atrás para prorrogar o auxílio doença ou então talvez converter esse auxílio doença mais para frente em uma aposentadoria por invalidez. Dependendo da idade, né? Dependendo da idade, não compensa você pedir o auxílio doença. Agora vamos imaginar que você já tem aí quase 60 anos de idade, está recebendo o BPC e ficou adoentado, digamos assim, e tem chances reais para a concessão de um auxílio doença, aí nesse caso eu aconselho. Mas vamos imaginar que você tenha 40 anos de idade, 35 anos de idade, está recebendo o BPC, é contribuinte do INSS e de repente fica adoentado, eu acho que nesse caso não compensa solicitar o auxílio doença.